Voltamos aqui pela TV Horizonte e eu volto lembrando de você de uma musiquinha que antigamente tocava no rádio, que era assim: se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. É um analgésico e um antisséptico de uso local, né, que você encontra em todas as farmácias. É muito bom para inflamação do ouvido, purgação, para o adulto e para a criança. A mamãe já sabe, tem sempre em casa um vidrinho do nosso Auricedina. Dor de ouvido? Auricedina. Tá aí, ó, Auricedina. Você, meu amigo, você, minha amiga, já sabe. Em todas as farmácias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, nós estamos recebendo hoje aqui o nosso querido Urubatã Elou. Ele é da Braspress, é uma empresa de transportes, né, que hoje é uma empresa grandiosa do Brasil, com mais de 9 mil funcionários, e ele tem uma experiência muito grande e traz essa experiência para os nossos telespectadores. Né, senhor Urubatã? Bom dia. Bom dia, mestre Assir. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia, muito obrigada, Uma viu, pela alegria presença. poder falar com vocês, falar para todos os telespectadores, poder falar um pouco da minha trajetória, poder falar um pouco da Braspress, poder dividir isso com todo o público que hoje está sintonizado, assistindo o programa. Pois é tão bom falar de uma empresa que começou pequenininha, que hoje é uma das maiores do Brasil. Na verdade, Assir, a Braspress foi uma iniciativa muito humilde. Nós iniciamos a empresa, eu fundei a empresa em 1977. E era, de fato, uma iniciativa muito humilde. Mas, ao longo desses 42 anos, nós fomos construindo tijolo a tijolo. Quando eu digo nós, eu digo eu e mais todos aqueles que passaram pela empresa. De lá para cá, nós construímos efetivamente uma empresa hoje de âmbito nacional, com 9 mil pessoas ligadas diretamente ao negócio, 9 mil pessoas ligadas diretamente à Braspress, com 100 filiais, 100 centros de distribuição em todo o país, e transformamos a companhia numa companhia digital. Só para se ter uma ideia, nós fazemos hoje cerca de 55 mil entregas no Brasil todo. 55 mil? 55 mil entregas por dia, Patrícia. É muita coisa, Só no estado de Minas Gerais, hoje nós fazemos cerca de 8 mil entregas por dia e cerca de 1.000 coletas por dia só no estado de Minas Gerais. Os nossos números hoje se transformaram em números grandiosos. Essa rede de 100 filiais em todo o Brasil provoca esses números grandiosos, né? Inclusive no mercado internacional também. Vocês têm a Braspress Internacional. Também. Hoje nós operamos todos os países do Mercosul com exportação do Brasil para os países do Mercosul e importação dos países do Mercosul para o Brasil, além de termos também uma empresa de transporte de encomendas na Argentina, com matriz em Buenos Aires, filial em Córdoba, filial em Rosário e agora abrindo Mendonça. Pois é, sobre Urubatã, como o empresariado e o senhor principalmente vê o Brasil de hoje, esse Brasil hoje que ainda nós estamos passando por alguma dificuldade econômica, desemprego. Eu não sei se outro dia teve uma companheira que falou conosco aqui que, na verdade, o emprego do Brasil, a economia modernizou-se muito, né? E o empregado, às vezes, não acompanhou a modernização da economia. Como é que o senhor está vendo a situação de hoje? Essa pode ser uma face da moeda, mestre Assir. Eu acho que é o seguinte: hoje nós vivemos um processo muito ruim no país, com 14 mil desempregados. E nós temos assistido aí toda essa polêmica que envolve a área política do país. Mas eu quero te dizer o seguinte: eu tenho uma satisfação e um orgulho muito grande de poder viver este momento. Ao contrário de que a maioria das pessoas possam pensar que nós estamos hoje vivendo o epicentro de uma crise, isso para mim não é verdadeiro. Nós estamos vivendo as erupções da puberdade, ou seja, uma democracia adolescente que está se restaurando, está se transformando em adulta por meio das instituições. Nós estamos assistindo ex-presidentes da República presos, empresários presos, políticos presos, banqueiros presos, feito
pelas instituições sem o derramamento de uma gota de sangue. Nós estamos assistindo agora as reformas sendo levadas a cabo. Estamos agora a reforma da Previdência, a reforma tributária. Todas estas coisas que estão ocorrendo agora estão pavimentando o Brasil para um novo país, para um novo patamar. É fato de que muita coisa ainda precisa ser feita. Nós teremos nesses próximos 20 anos, eu acho que um novo país. Quando se fala em 20 anos, fala, puxa vida, eu vou ter que esperar tudo isso. Mas isso para uma nação é muito pouco. Para as pessoas é muito, mas para uma nação é muito pouco. Eu acho que nós estamos fazendo uma restauração completa no Brasil. E estes 14 mil desempregados que nós temos hoje no país, seguramente eu acho que a partir de 2020, 21 e 22, a economia absorverá toda essa mão de obra. Bem lembrado, 14 milhões aí de desempregados, né? Senhor Urbatão, o que o senhor tem a dizer a essas pessoas que estão querendo empreender? Porque a pessoa não tem para onde ir trabalhar, quer vender alguma coisa, quer fazer alguma coisa. É verdade que o senhor começou com um triciclo? Eu comecei pedalando um triciclo no centro da cidade de São Paulo. E olha, e almoçava às 3 horas da tarde, porque aí já matava o almoço e a janta. E a janta ao mesmo tempo. Almoçava o almoço e a janta. Economizava. Mas o trabalho ele não pode existir apenas pelo desejo do dinheiro. Você tem que fazer o trabalho, como eu vejo você fazendo, Assir, como eu vejo a Patrícia fazendo. Eu vejo o amor que vocês empregam ao trabalho. O dinheiro é uma consequência disso, porque quando você faz com amor, você faz tão bem feito... Sem pensar primeiro no dinheiro, né? Pensa em fazer um belo trabalho, né? Pensa em fazer uma bela obra, que o dinheiro acaba vindo por via de consequência. É verdade. Então, me conta uma coisa aqui, ó, já tem perguntas aqui, posso falar? Pode. Aqui. A Cristina, do bairro Serra, obrigada pela sua audiência, grande abraço. Ela pergunta o seguinte, quais são as vantagens e desvantagens do transporte rodoviário? 8 mil entregas aí por dia, muita coisa. O senhor conhece bem da rodovia, né? Cristina, eu quero te dizer o seguinte. Existe uma pecha de que o Brasil é um país rodoviarista. E, de fato, ele é um país rodoviarista, como, de resto, todas as outras nações do mundo também são rodoviaristas. 62% do produto brasileiro é escoado pelo meio rodoviário. Mas hoje nós temos o desenvolvimento também da ferrovia, nós temos o desenvolvimento do sistema aquaviário, nós temos também o sistema aéreo também, o roll-on, pela costa brasileira, são modais que estão em desenvolvimento. Há vantagens e há desvantagens no sistema rodoviário. As vantagens do sistema rodoviário é o dinamismo que a rodovia leva. O caminhão está sempre na porta de uma farmácia, o caminhão está sempre na porta de um hospital, o caminhão está sempre na porta de um supermercado, levando produtos. E as pessoas só vão aos locais onde tem produto e tem abastecimento. Quais são as desvantagens do modal rodoviário? É a falta de integração com outros modais. Nós precisaríamos ter uma integração multimodal no país mais acentuada. E eu acho que nós estamos caminhando para isso. Eu costumo dizer que o Brasil, a matriz de transportes brasileira, ela é como um pato. Ela voa, ela anda e ela caminha. E nada, mas faz tudo isso mal feito. Eu acho que nós estamos aperfeiçoando. Pois é, o que o senhor me diz? Nós tivemos recentemente uma greve de caminhoneiros que abalou as estruturas econômicas do país. E o que o senhor acha disso tudo? O que nós podemos ter tirado? Eu acho que nós precisamos tirar uma lição de que todos os entes da federação e todos os entes da sociedade brasileira são entes importantes. Aquela greve dos caminhoneiros, inicialmente ela teve o apoio da população, mas rapidamente a população pôde perceber de que o desabastecimento, notadamente de serviços essenciais, foi um mal que foi feito ao país. Eu acho que aquela greve ela não foi uma greve responsável. Eu acho que aquela greve ela poderia ter tido um desiderato melhor, ela poderia ter tido um final melhor, não precisaria chegar ao ponto que chegou. O grande problema foi que aquela greve ocorreu no momento em que nós tínhamos um governo fragilizado. Aconteceu no governo Temer. O governo Temer estava como rainha da Inglaterra.
não governava absolutamente nada. Ela não decidia absolutamente nada. E a fragilidade do governo levou com que aquela greve pudesse ter um prolongamento que foi nocivo à sociedade. Desnecessário, né? Mais perguntas. Tem mais pergunta. A Bruna, ela que é do bairro Jaqueline. Olá, Bruna, obrigada pela audiência. A Bruna pergunta o seguinte: senhor Urubatã, o senhor tem mulheres contratadas na sua empresa? E muitas, né? Bruna, deixa eu te dizer o seguinte. A nossa empresa é uma empresa de serviços. Nós temos grande tecnologia, somos uma empresa digital, temos uma frota hoje de 3.000 caminhões circulando pelo Brasil todo, temos 100 centros de distribuição, mas nós somos fundamentalmente uma empresa de gente, uma empresa de serviço formada por pessoas. E nós temos a convicção de que competência não tem sexo. Esta foi uma frase que eu cunhei lá no começo dos anos 90. O senhor foi pioneiro, né? Eu fui pioneiro na contratação de mulheres. Deste universo hoje de 9.000 funcionários, Patrícia, está me ouvindo, Bruna? 9.000 funcionários, 45% da nossa da nossa força de trabalho é constituída pelas mulheres. Nós não vivemos sem as mulheres e as mulheres não vivem sem os homens. Mas teve até um diferencial que o senhor se atentou para trazer as mulheres para dirigir caminhão. Verdade, Acer, verdade. A atividade, a profissão de motorista de caminhão era, na década de 90, uma profissão eminentemente masculina. Em 1996, nós decidimos fazer a contratação de motoristas mulheres na nossa empresa com fito de marketing. E aí nós atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos. A mulher foi muito mais produtiva, os pneus do caminhão tinham mais longevidade, as pastilhas de freio tinham mais longevidade, a mulher era muito mais apta e adepta ao treinamento, à capacitação. Disciplinada. E isso formou, Patrícia, uma concorrência. Mudou também o patamar. Os homens ficaram espertos, né, Urubatã? Mudou também o patamar dos homens. Melhorou também o nível de condução dos homens. Mais perguntas, Patrícia? Mais perguntas. O César. Oi, César. Obrigada pela audiência. Ele é de Betim. Ele quer saber se a Braspress está aí na questão da linha ambiental. Ele pergunta se tem alguma ação ambiental que a Braspress desenvolve. Muitas, César. Muitas ações ambientais. Para você ter uma ideia, todos os jardins e toda a nossa frota, ela é lavada com captação de água de chuva. Esta captação de água de chuva nós fazemos nos telhados dos nossos 100 centros de distribuição no Brasil e toda a irrigação dos nossos jardins e lavagem de frota nós fazemos com esta água. E mesmo assim, esta água é uma água que nós usamos de reuso. Ela ainda pode ser utilizada por 4 vezes porque ela passa por um centro de treinamento. Os nossos caminhões, nós somos a primeira empresa a utilizar o biodiesel como fonte energética. Nós temos outros tantos procedimentos que visam efetivamente o impacto ambiental. Pois é, olha, eu quero falar para você, que mora aí em Ribeirão das Neves, amanhã, a partir das 15 horas, a Metropax vai inaugurar a sua nova casa em Ribeirão das Neves. Nós vamos estar aí. Estaremos lá, né, sim. Patrícia? Vamos estar lá, né? E com a CIS, gente. Às Metropax, 15 horas. providências com carinho. É isso aí, 0800 726 0140. Vamos fazer mais uma pergunta para o nosso querido Urubatã? Vamos Daqui fazer a pouco aqui. acaba o nosso espaço. Olha, o Ricardo, oi Ricardo, obrigada, ele é paulista e ele falou que a Braspress realmente é uma referência. Ele fala, acho que o segredo do Sr. Urubatã é tratar bem os empregados. Tá certo ele? Patrícia, às vezes as pessoas, mestre, vão na nossa empresa, lá em São Paulo, na nossa matriz, é um complexo de 230 mil metros quadrados, com 90 mil metros quadrados de área construída. E as pessoas perguntam o seguinte, Urubatã, qual é o segredo disso? Eu falei, só um pouco de carinho. Porque, na verdade, é o seguinte, são essas pessoas que construíram a empresa. A empresa, ela é o que ela é, a Braspress é o que ela é, por força da construção dessas pessoas. Nós somos o resultado que a nossa gente é. Uma empresa, ela não quebra sozinha. Ela quebra quando a sua força de trabalho foi negligente. Ou ela prospera quando a sua força de trabalho ela é eficiente. Quando a força de trabalho é eficiente, eu vejo vocês quando vocês entraram aqui no estúdio da TV.
com alegria, cumprimentando todas as pessoas, as pessoas trabalhando com um sentimento positivo, felizes. Olha aí essa equipe, todos eles estão sorrindo, maravilhosos, todos eles Os trabalhando com câmeras. alegria. Isso é o pilar principal para a construção de um negócio. Pois é, eu quero dizer a você, olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Firulas Mescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E Mescar. Ô, Patrícia, nós estamos chegando ao final do programa, né? Queremos deixar aqui a nossa câmera e o nosso microfone à disposição do senhor Urubatã para despedir do nosso público mineiro. Considerações finais, né? Eu queria só para no finalzinho ele falasse assim, sobre esse prêmio. Parece que a Braspress ganhou um prêmio, quarta vez que é premiada aí no top do transporte, não é isso? Verdade, Patrícia, verdade. A Braspress ela foi agora reconhecida pela quarta vez e pela terceira vez consecutiva como a empresa top do transporte no país. E é um reconhecimento que vem dos próprios clientes. O mercado elegeu a Braspress pela quarta vez e pela terceira vez consecutiva como a melhor empresa de transportes, a melhor empresa de logística do país. Mas para fazer as considerações finais, eu quero dizer o seguinte: não deixem de acreditar no país. Eu acho que nós estamos passando por um momento muito rico. Eu estou próximo dos 70 anos. Assisti tudo. Eu vi a 1964, eu vi o regime de exceção, eu vi a redemocratização do país e eu acho que este é o momento de amadurecimento que o nosso país está passando. Os 14 milhões de desempregados, eu tenho convicção absoluta de que nesses próximos 18 meses, nesses próximos 24 meses, nós vamos começar a experimentar a prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Assir. Muito obrigado, Patrícia. Nós que agradecemos. Nosso querido Ubiratã Lol, que é da Braspress, essa empresa que é orgulho nacional. Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço, Patrícia. Gratidão e alegria. Até amanhã. Até amanhã.